Caríssimos irmãos e irmãs, o início deste evangelho, ele pode causar estranheza a alguns, porque nosso Senhor diz assim: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Já é de causar uma certa estranheza agora. E se você ler os versículos anteriores, Lucas capítulo 16, desde o versículo 1, vocês vão ver que este evangelho aqui é uma continuação imediata daquele evangelho do trabalhador desonesto, que ele pergunta: você deve quanto ao meu patrão? E ele diz: eu devo 100 barris de óleo. Ele diz: escreve 50. Você deve quanto ao meu patrão? E ele diz: eu devo 70 sacas de farinha. E o administrador desonesto diz: escreve 40. E aí, logo depois deste relato, nosso Senhor diz aqui: usai o dinheiro injusto para fazer amigos. O que é que isso significa? Significa que nós devemos, aqueles que quiserem se confessar, também haverá confissão aqui no outro confessionário. Então, alguns daqui, se quiserem ir para lá. O que é que isso significa? Significa que nós devemos usar o dinheiro desonesto, adquirido desonestamente, adquirido de uma maneira injusta, para comprar amigos. Significa isso? Acho que não, né, meus santos? O evangelho não nos ensinaria a desonestidade. O evangelho, nosso Senhor, não nos ensinaria a adquirir um dinheiro de uma maneira desonesta e com aquele dinheiro fazer amigos, porque senão seria a cartilha de, infelizmente, muitos políticos que fazem isso. Eles compram facilidades, eles compram pessoas com dinheiro desonestamente adquirido. Mas não é isso o que nosso Senhor está dizendo. Mas padre, está ali: usai o dinheiro injusto para fazer amigos. Sim, meus santos. Por que nosso Senhor usa esse termo injusto? Porque todo dinheiro é injusto. Quer ele seja conseguido de uma maneira honesta ou desonesta. Todo dinheiro nos tenta a maior injustiça, por isso que ele é injusto. E qual é a maior injustiça? Não dar a Deus aquilo que a Ele pertence. O dinheiro, ele quer roubar o nosso coração. O dinheiro, ele quer tomar no nosso coração o lugar de Deus. Sempre é assim. Quer você o adquira honesta ou desonestamente. Mesmo quem trabalha direitinho e progride na vida, não tem nada de imoral nisso. Mas saiba, o dinheiro vai querer roubar o seu coração. Ele vai querer que você dê a ele a glória devida a Deus. Ele vai querer que você sacrifique a ele aquilo que você deveria sacrificar a Deus. É por isso que imediatamente depois nosso Senhor chamar o dinheiro de injusto e dizer o quê? Qual é o remédio então? Faça caridade, desapegue-se, faça amigos com o dinheiro injusto. É isso que ele está fazendo, que ele está falando. Isso é um remédio para que o seu coração não seja escravizado pelo dinheiro. Desapegue-se dele, fazendo amigos aqui na terra, porque isso valerá pontos para você no céu. Eles vos acolherão no céu. Se vocês lerem novamente a primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Filipenses, vocês vão ver que São Paulo está agradecendo a generosidade da comunidade de Filipos.
Os filipenses foram os únicos de quem São Paulo aceitou receber algo. São Paulo, ele queria ter total e completa liberdade no seu ministério. E como ele sabia que se ele recebesse alguma ajuda, isso poderia colocar travas no seu ministério, ele não quis receber isso de ninguém, mas dos filipenses ele recebeu. E ele diz assim, que isso seria contado para os filipenses no céu, que redundaria num bem maior. E diz aqui, eu mesmo sei viver, diz São Paulo, eu sei viver na miséria e na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando saciado ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo. Eu tudo posso naquele que me dá forças. Então São Paulo aqui demonstra a sua total liberdade em relação a isso. Eu não dependo. Graças a Deus eu sei viver tanto numa situação como noutra. No entanto, ele fala aqui com os filipenses, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. Filipenses, bem sabeis que no início da pregação, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja a não ser a vossa se juntou a mim numa relação de crédito. E aí ele vai dizer que Deus proverá abundantemente as suas necessidades. Pois bem, então voltemos aqui para o Evangelho. Apenas citei aqui a primeira leitura para mostrar de um lado a liberdade de São Paulo, por outro lado a caridade dos filipenses, acolhida por este apóstolo de nosso Senhor. Pois bem, então nosso Senhor, ele dá o caminho para que o nosso coração não seja escravizado, ele dá o caminho da caridade. Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. E aí no versículo 13, nosso Senhor diz, retoma o tema para explicar o porquê do dinheiro injusto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou amará um e odiará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Meus irmãos, quando nós ouvimos esta palavra de nosso Senhor, nós devemos olhar para o nosso coração e saber e reconhecer que quer tenhamos muito, quer tenhamos pouco, o nosso coração, ele tende a se deixar escravizar pelo dinheiro, porque o dinheiro representa a posse, de você poder comprar qualquer coisa. O dinheiro representa status, porque você de alguma maneira, você adquire uma consideração social, porque você tem alguma coisa. Mas o dinheiro também, ele nos tenta a colocar nele, além dessas duas realidades, que são más espiritualmente, o dinheiro tende a fazer com que eu coloque nele a minha confiança. Eu não espere o céu, eu não espere a recompensa eterna, eu não espere o meu encontro com o nosso Senhor, mas já tenda a ter aqui a minha satisfação, a realização da minha vida. É por isso que nosso Senhor diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou se apegará a um e desprezará o outro. De modo que, meus irmãos, que um cristão, mas padre, um cristão, ele pode querer se dar bem na vida? Pode. Um cristão pode querer se dar bem na vida, mas essa não é a virtude maior. Padre, um cristão ele pode querer ter um bom emprego e ganhar bem? Pode. Um cristão pode. Mas eu não posso dizer, pode sem nenhum problema. Pode, mas terá problemas. Você vai dizer, mas como assim, padre? Quer dizer então que eu tenho que ser pobre? Não, você não tem que ser pobre. Você pode trabalhar, mas saiba que na riqueza, que na abundância, tem mais ganchos
para prender a sua alma. E isso, meus santos, não sou eu quem está dizendo, é nosso Senhor quem diz. É nosso Senhor que diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É a palavra de Deus quem diz que o amor à riqueza é o princípio, é o início de muitos pecados. Se a sua mentalidade ainda é mundana, não é convertida, você vai ouvir isso e vai receber com profunda antipatia. Por quê? Porque como você se esqueceu, e quando eu digo isso, em todos nós existe isso, meus santos, em uns mais, em outros menos, mas em todos nós queremos conforto, todos nós queremos segurança, todos nós queremos prazeres, todos nós queremos comodidades, e é por isso que nós precisamos nos evangelizar o tempo todo, a cada dia, porque senão a nossa existência aqui na terra já nos levará a esquecer as coisas do céu. Eu vou me apegar de tal maneira às coisas deste mundo, que vou desprezar o meu Senhor. Posso tê-lo teoricamente na minha vida, teoricamente, mas não uma realidade existencial. Isto é, alguém a quem eu desejo mais do que as riquezas do mundo. Alguém a quem eu procuro mais do que qualquer realidade neste mundo. Alguém por quem eu me sacrifico mais do que tudo neste mundo. Nós vemos pessoas que trabalham e trabalham duro, e devem fazer, e devem trabalhar mesmo. A preguiça é pecado, mas às vezes aquela pessoa que se dedica tanto ao seu trabalho, nem a metade o faz para Deus. Às vezes aquela pessoa que se sacrifica tanto por algo que passa, não se sacrifica da mesma maneira pelo que não passa. Entende aqui qual é o significado? Ora, meus santos, apenas um sinal, e não é o único. Não pensem vocês que porque estão aqui, vocês então já estão quites, né? Não. Mas é apenas um critério. Imagine, se nós católicos da paróquia Cristo Rei nos empenhássemos pelas coisas do céu, da mesma maneira pelo menos, não digo nem mais que deveria, mas da mesma maneira que pelas coisas da terra, nós teríamos todos os dias essa igreja, se não cheia, mas quase cheia, porque pelo menos as pessoas que vêm à missa à noite e pela manhã viriam à missa pela semana. Por quê? Porque eu quero alcançar a minha salvação eterna. Mas eu vou acordar mais cedo. Mas eu não acordaria mais cedo se fosse para o meu trabalho? E eu iria para receber o meu salário no final do mês? Por que é que eu não vou fazer um sacrifício semelhante para receber aquilo que dinheiro nenhum pode comprar, que é a minha salvação? Meus santos, nós precisamos a cada dia nos evangelizar e pedir a Deus que Ele nos conceda a graça de amá-lo em primeiro lugar e acima de todas as coisas, de nós nos tornarmos apegados a Ele e desprezarmos o mundo, e não o contrário, de nós nos apegarmos ao mundo e acabarmos por desprezar o nosso Deus. Meus irmãos, diante desse evangelho, o mundo ri, o mundo despreza. Esta minha homilia seria a coisa mais sem pé e nem cabeça. Imagine o padre, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer se dar bem na vida, e ele está dizendo: olha, tá bom, mas se você enriquecer, saiba, a sua salvação ficará um pouco mais difícil. É o que nosso Senhor diz. Padre, quer dizer então que quem for pobre está no céu? Não, não está no céu não. Nós não estamos no céu. Mas, se você é uma pessoa de menos posse, você terá menos com que se apegar.
Ora, diante disso, o mundo despreza essa palavra, essa mensagem, como os fariseus fizeram. Diz aqui no versículo 14, logo depois que Jesus disse: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E é interessante que Jesus estava dizendo isso não apenas para os fariseus, mas para os seus discípulos. E eles não eram ricos. Apenas para dizer que esta palavra é para nós, meus santos. Não é para quem ganhou na Mega Sena. Não é para os grandes empresários do Brasil. É para nós. Todos nós tendemos ao apego às coisas. Pois bem, então, diante dessa palavra, diz aqui, versículo 14, Lucas, capítulo 16, versículo 14. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Zombavam de Jesus. Ah, besta, que história é essa? Não pode ser rico. Diz em outras traduções que eles torciam o nariz, torciam a cara diante daquela mensagem. Por quê? Porque é uma mensagem profundamente antipática. Nós acolhemos, nós ouvimos, mas não gostaríamos de ouvir. Por quê? Porque toca na ferida, toca no ponto fraco, toca num apego que nós não gostaríamos de largar. Peçamos, meus irmãos, peçamos a nosso Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, hoje é sábado, de São Leão Magno, Papa, a quem fazemos memória, que eles nos ajudem, que intercedam por nós, para que o nosso coração queira servir unicamente a nosso Senhor. Não podeis servir a dois senhores, porque você ou amará um e odiará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Que nós amemos e nos apeguemos unicamente a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.